3, né, de Gênesis, do capítulo 3, melhor dizendo. Deixa eu colocar aqui. Pastor, eu leio na Bíblia ou leio na tela? Você pode ler na tela também, queridos, né? Se não ficar muito pequeno para vocês. Eu coloquei aqui num tamanho que eu acho que é um bom tamanho. É o maior, na verdade, que eu consegui, que não distorce muito, né? Aí você pode acompanhar conosco ali, tá bom, queridos? Se for possível, né, na tua tela. Senão você abre a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha que interessante, queridos, né? Deus não havia dito, lembra? Ele disse: não coma desse fruto. O Adão, quando passou para Eva, provavelmente falou: não podemos nem tocar. Ele não tinha dito tocar ali, a palavra tocar ali, se você está vendo ali na tela. E o interessante, você vê que a serpente, né, ela vem, mas o que Deus disse? Que não podia comer nada? Vocês podem comer de tudo, mas tudo mesmo, né? Não, podemos comer tudo. Mas pensa bem, Eva, né? Tudo mesmo? Não, tem uma árvore aí que não podemos nem tocar. Olha que interessante, queridos. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Misericórdia, queridos. Olha só, simplesmente, né? Deus está mentindo para você. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus sabe que quando você comer isso aqui, vocês vão ser como Deus. Ou seja, a conversa de Satanás era: Deus não quer concorrência. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que interessante, né? Deus, como de costume, quando virava o dia, ele ia para o jardim, e aquela vez foi diferente, queridos, né? Em vez deles amarem a Deus, em vez deles esperarem a Deus, né, queridos? O que eles fizeram? Eles se esconderam do Senhor, né? O de costume era eles esperarem a Deus felizes, ansiosos. Ansiedade é a maneira de falar, claro que eles não sofriam de ansiedade, mas estavam ali felizes pela presença de Deus. Dessa vez eles se esconderam. Pedro, coloca esse aqui um pouco mais para cá, faça favor. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Será que Deus sabia o que tinha acontecido, queridos? Com certeza sabia, né? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. É interessante isso aqui, queridos, né? Deus, ele já sabia. Isso aqui é só um comentário, tá, queridos? Eu penso que Deus estava dando uma chance para arrependimento ali, mesmo que ele sabia que eles não iam chegar ao arrependimento. E em vez de se arrepender, o que o homem fez? Ele botou a culpa na mulher, ó. Versículo 12, ó. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí, versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus, a mulher, em vez de, né, assumir a culpa ou pedir perdão, se arrepender, o que ela fez? Não fui eu não, foi a serpente. Então, versículo 14, ó, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Ali começa a maldição, queridos, tá? O que é maldição, pastor? É a retribuição pelos atos, né? No caso de injustiça. Então o pecado, ele sempre gera maldição, tá? Ele sempre vai gerar maldição. E nesse caso a serpente, né, que era um animal que provavelmente falava, né? Talvez tivesse pernas, talvez tivesse braços, né? Mas a partir daquele momento ela ia rastejar sobre o seu ventre e ia comer pó.
né? Todos os dias, né? Versículo 15, ó, mais uma maldição, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ó. Olha que interessante aqui, ó. Entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência, aqui está falando da serpente, a descendência da serpente, e o seu descendente, no singular, ó. Está falando do descendente da mulher aqui, nesse caso era Jesus Cristo, e ele diz assim, ó, este te ferirá a cabeça. O que Jesus fez? Matou a serpente, né? Feriu a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, faria Jesus sofrer, que foi o que aconteceu no Calvário, queridos, tá bom? Isso é a profecia, imagina, em Gênesis Deus profetizou que ia acontecer quantos anos depois, né? Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então agora o que a mulher passou, o que passou a acontecer na mulher por causa do pecado? Então foi multiplicado sobremodo muito o sofrimento da tua gravidez. Provavelmente a mulher antes do pecado, ela poderia dar à luz a filhos, queridos, sem ter dor, provavelmente, ou com uma dor pequena, né? Em meio a dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Dali veio, né, a questão já. Ó. Versículo 17. Ó. E a Adão disse, o que Adão vai colher? Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita és a terra por tua causa. O que aconteceu com a terra, queridos? Ela foi amaldiçoada por causa de Adão. Lembra que ontem Deus abençoou toda a terra, que eles plantou um jardim, colocou o homem, tudo era abençoado, os animais vinham, baixavam a cabeça, o Adão abençoava eles, dava nome a eles, queridos, né? E a partir agora daquele momento, não era mais assim que aconteceu, a terra passou a ser amaldiçoada. Então o pecado amaldiçoa seu lar, seu casamento, seus negócios, o erro, né? O desconhecimento de Deus faz isso com a sua vida, queridos, né? Hoje eu estou comentando um pouco mais, né? Eu creio que é Deus mesmo. Até penso, não vou comentar, mas eu acho que é produtivo, né? Olha, vamos continuar. Versículo 17. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste a árvore que eu te ordenara não comesse, maldita és a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Então o homem agora ele tinha que fazer o que para ele comer? Trabalhar, né? Com fadiga, cansaço mesmo. Versículo 18, ó. A terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, ou seja, ela vai dificultar, ela não vai te facilitar. Então tudo isso, queridos, é reflexo do quê? Da desobediência do homem, do pecado de Adão e Eva. Então isso que nós vivemos hoje, queridos, é reflexo disso que foi criado lá no Éden, tá? O pecado que começou lá no Éden. Então o homem, né, a descendência do homem que somos nós, entramos nessa maldição, tá bom, queridos? Eu vou só dar um parênteses e vou dizer algo muito especial para você. Em Jesus Cristo, presta atenção nisso, em Jesus Cristo toda maldição é quebrada, toda maldição é quebrada. Então lembra para que Deus criou você, e lembra onde você chegou, e o que Deus quer, como e o que Deus quer restaurar na sua vida. Isso é muito importante, queridos, tá? Vamos continuar para o homem lá, versículo 19, ó. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, o homem foi criado para ser eterno e agora, né, ele vai morrer. Agora, como Deus falou, certamente morrerá. Então agora ele vai viver um tempo e vai morrer. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então o homem deu nome à mulher também. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus deu vestimentas de pele, né? Então houve sacrifício de animal para que eles tivessem vestimentas de pele. Tudo isso aqui é muito importante para você entender coisas lá na frente, queridos, tá? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Como? Deus não, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e a coma, e tenha vida eterna. Ou seja, Deus viu que o homem agora estava num caminho de morte. Ele foi criado para ter um caminho de vida, mas ele, por causa do pecado, ele passou a percorrer um caminho de morte. Imagina nesse estado ser eterno, né? Nunca ia morrer, e nessa condição, né, de maldição, queridos. Então Deus expulsou, nós vamos ver que Deus expulsou o Adão do Éden, para que ele não estendesse da mão também e comesse do fruto da árvore da vida. Esse fruto não estava vedado ao Adão e à Eva, eles não tinham comido aparentemente, mas o que estava vedado, que era proibido, era o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. E Deus falou assim, vamos entender de novo, ó.
Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então foi uma preocupação de Deus. Nós não podemos deixar ele comer o fruto da árvore da vida. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, ele o lançou fora, pegou Adão e falou: aqui não é mais teu lugar, Adão. Pode sair daqui do jardim do Éden. E ele lavrou a terra. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então existe essa árvore, né, que você vê lá em Apocalipse, você vai ouvir da árvore da vida, que Deus vai nos dar de comer do seu fruto, amém, queridos? E ali o homem foi expulso, queridos, ele não podia mais habitar naquele local, amém, meus amados? Então é assim, agora você entendeu. Você vê só nesse versículo, né, nesse capítulo, melhor dizendo, você já entendeu muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, que as pessoas não têm respostas, né? Por que é essa luta? Por que é assim? Por que algumas pessoas parece que não têm luta, que as coisas acontecem sobrenaturalmente? Porque em Jesus Cristo, como eu disse, toda maldição é quebrada. A questão é quanto que você vai deixar Deus agir na sua vida e quebrar toda a maldição. Quanto que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto você está disposto a aprender de Jesus. Glória a Deus, queridos. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu, e deu luz a Caim, o primeiro filho. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Vamos entender aqui, queridos. Deus, será que ele escolheu, queridos, né? Olha, deixa eu ver qual que eu vou agradar e qual que eu vou aborrecer. Não, meus amados. Pastor, eu quero buscar a Deus. Então, presta atenção. Os dois filhos de Adão e Eva, eles resolveram buscar Deus. Provavelmente escutaram do pai, a comunhão com Deus que o pai tinha e perdeu. E eles pensaram: vamos buscar Deus, né? Acontecendo no versículo 3, ó, que depois de uns tempos, quem teve a ideia foi Caim, ó. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O Caim, ele teve a ideia de buscar Deus, só que ele fez o quê? Ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. O que é primícias, pastor? Primeiros frutos. Amados, eu sempre tenho ministrado, ou melhor, ultimamente Deus tem me dado a ministrar, que a vida financeira é um termômetro da nossa fé. Se nós não conseguirmos libertar financeiramente, queridos, do dinheiro, do mamon, né, do Deus do dinheiro, queridos, isso mostra quanto que nós estamos aprendendo a depender de Deus. Quando você vê o Caim, ele trouxe uma oferta, fez uma oferta, mas o Abel trouxe das primícias do seu rebanho, os primeiros frutos, ou seja, aquilo que era para ser primeiro dele, ele entregou primeiro para Deus. E mais, e da gordura deste. Ou seja, da parte mais importante. Aí o que aconteceu? O resultado disso? Agradou-se, olha lá, ó, agradou-se o Senhor do quê? Da oferta de Abel e de sua oferta. Pastor, como que eu chamo a atenção de Deus? Faça sempre o seu melhor para Deus, queridos. Não digo só em oferta financeira, em tudo. Vamos lá, versículo 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, o Caim teve a ideia, mas ele fez de uma maneira mais ou menos. Lembra da obra do Senhor, que nós não podemos fazer de maneira relaxada, Deus não se agrada, né? Ele fez uma oferta, só que a oferta dele não era para Deus, podia ser para uma outra pessoa, mas para Deus não. O Abel, ele entendeu isso e falou: vou fazer o meu melhor, vou me esforçar para fazer o melhor, porque o intuito não é nos aproximar de Deus, não é chamar a atenção de Deus, então vou fazer o meu melhor em todas as áreas. E o que aconteceu? Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim não aceitou. Só que em vez de Caim, queridos, né, muitas vezes as pessoas têm isso, esse pensamento. Em vez de Caim aprender com isso, falar: olha, Abel, você fez assim. O que aconteceu, Abel? Por que você foi aceito ou não? Olha, eu fiz assim, assim, assado. Ah, então é dessa maneira que eu tenho que proceder. Então a partir de agora eu vou fazer dessa maneira. Não, ele ficou irado. Ele deixou que Satanás de novo entrasse, né, ou entrasse agora, Satanás agisse novamente, e agora entrasse no coração de Caim. Em vez dele receber a instrução, o que ele fez? Ele administrou, aceitou a ira e administrou a ira no seu coração. Não, é assim mesmo, eu estou irado, meu irmão não podia ter feito isso comigo, né?
Mas Deus é tão misericordioso, igreja, versículo 6. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus falou assim: por que está bravo, Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa palavra é para mim e para vocês, igreja, tá? Se nós procedermos bem, é certo que nós seremos aceitos. Todavia, se nós escolhermos proceder mal, o pecado está na porta. E o nosso desejo, essa maldade que nós intentamos, igreja, não é contra Deus, não é contra o nosso irmão, no caso o Abel, mas é contra nós mesmos. E nós, igreja, cumpre a nós dominar esses pensamentos ruins. Pastor, eu fico irado muito fácil. Domine. Como que eu domine? Buscando a Deus, orando, ouvindo louvor, né? Buscando algo que venha apacentar, quebrantar o seu coração. Mas não aceite a ira, queridos, né? Lembra que está escrito: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então toda vez que você agir irado, você vai cometer pecado. Versículo 8, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Misericórdia, que ele não conseguiu dominar, mesmo Deus ministrando diretamente para ele. Falou: olha, o teu pecado é contra ti, muda esse pensamento, não é assim, proceda bem que você vai ser aceito. Ele não deu ouvidos ao Senhor, queridos. Versículo 9. Aí disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor ou pai do meu irmão? Queridos, olha só, né? Ele matou o irmão dele, sabia, mentiu a Deus, igreja, e ainda estava ali dissimulando. Por acaso eu tenho que andar de mão dada com meu irmão agora? Eu tenho que saber onde é que ele está? Aí Deus, você vê que Deus mais uma vez na sua misericórdia deu chance de Caim se arrepender, de confessar, mas essa não foi a escolha dele. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ou seja, não tinha nenhum sacrifício de sangue, agora ele fez um sacrifício de pecado, ele derramou o sangue inocente de Abel. Imagina que primeiro teve o pecado que era a desobediência de Adão e Eva, e agora o segundo pecado passou a ser o quê? Um homicídio, um assassinato de um homem injusto, queridos, né? Que estava buscando a Deus. Aí ele falou o quê? Versículo 11, ó. És, pois, agora maldito sobre a terra, porque você fez o quê? A terra abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E outra coisa que você tem que prestar atenção, versículo 10, ó. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Toda injustiça, queridos, que é cometida nesse lugar, nessa terra, queridos, ela clama ao Deus da justiça, o Senhor da justiça, ela clama por justiça. Então qualquer erro, mentira que você cometa, queridos, espiritualmente é como se viesse um cheiro ao Senhor falando assim: Senhor, remova esse cheiro, remova. É como uma fumaça, eu vou fazer essa comparação, uma fumaça ela incomoda, não é verdade? Se tiver um cheiro de fumaça no ambiente onde você está, você vai começar a ficar incomodado. Aí você vai ver assim: onde é que está vindo esse cheiro? O que esse cheiro está fazendo? Eu preciso tirar isso aqui daqui. Eu preciso remover. Aí o que você vai fazer se tiver fumaça na sua casa? Você vai se levantar para fazer o quê? Para remover aquele mau cheiro, aquela fumaça. Porque aquilo é prejudicial a você. Você pode comparar isso também, queridos, com um cheiro de carniça, de um rato morto. O que acontece? Quando você começa aquele cheiro, você sabe que aquele cheiro não vai diminuir. Quando começa o cheiro devagar, ele vai aumentando cada vez mais. Então o que você vai fazer? Aquele cheiro está falando para você, ó, levanta e remova isso daqui. O pecado é semelhante, ele começa a incomodar a Deus, ele está falando: Deus, levanta e remova isso. É isso que Deus está falando e as pessoas não entendem. O sangue do seu irmão clama da terra a mim por justiça. Aí ele diz assim, né, o versículo 11, ó, agora você é maldito, você recebeu a maldição. Versículo 12, como que vai ser essa maldição? Quando lavrares o solo, o que ele era? Lavrador. Mas agora quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Não adianta você plantar, você não vai colher. Serás fugitivo e errante pela terra. Essa é a maldição, queridos, né, dos assassinos, dos homicidas, né, em especial. O que eles fizerem não dá certo. Se eles tiverem um comércio, acabou o comércio. Se eles fizerem qualquer coisa, não vai mais para frente. Né? E vai ser fugitivo e errante pela terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Agora veio o arrependimento.
Versículo 14. Eis que agora me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferisse de morte quem quer que o encontrasse. Amém, queridos? Então, quem fizesse isso com Caim receberia 7 vezes, seria vingado 7 vezes, queridos, né? Então, e colocou um sinal, né, em Caim, para que quem o encontrasse não oferisse de morte, né? Olha que situação. Mas você vê, queridos, que Deus, ele alertou Caim, falou: olha, por que descaiu o teu semblante? Não é certo que se você proceder bem, você será aceito, né? Todavia, se procederes mal, o pecado está na porta, né? E o pecado é contra ti, Caim, mas você precisa dominá-lo. E em vez dele dominar, o que ele fez? Ele cultivou o pecado, ele alimentou o pecado até que ele matou o seu irmão. Isso acontece muito hoje, queridos, né? Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e ele chamou Enoque o nome de seu filho. Esse Enoque aqui é o Enoque de Caim, tá, queridos? Não é o Enoque de Deus, o Enoque que caminhava com Deus. Pedro. Então Caim, pastor, quem que é essa esposa, pastor, de Caim? Provavelmente uma filha de Adão, queridos, tá? Não era uma esposa, como eles dizem ali, é uma outra pessoa, né? Ali está falando da criação do homem. Depois que vão vir coisas, né, complicadas ali, que nós já vamos chegar, tá bom, queridos? Só que isso aqui não ele saiu e já coabitou com a sua esposa, não. Caim teve, só que não está cronológico aqui, né? Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas, né? E alguma dessas filhas provavelmente passou a ser esposa de Caim. Porque lembra, queridos, que eles viviam muitos anos, né? 700, 800, 900 anos que eles viviam no passado. Então, muita coisa acontecia. Não é como agora a gente trazer isso para os dias de hoje, não faz sentido. Como assim? Ele teve filho, daí casou com uma criança? Não, não é isso. Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meu-Jael, Metusael e Metusael a Lameque. Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então Jabal, ele começou essa questão de habitar em tenda e, né, pecuária, né, cuidar de gado. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Então Jubal começou a louvar a Deus através de instrumentos de sopro, né? E flauta também, né? Dedilhados também. E harpa também, né? Dedilhado também. Versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então tá ali, né? Tá a descendência, né, de Caim. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Por isso que vem o 70 vezes 7. Queridos, no livro dos justos diz que Lameque matou o próprio Caim, sem querer, né? Ele matou seu pai, vamos dizer assim, não era pai diretamente, né? Mas Lameque é descendência de Caim. O Lameque estava cego, né? E ele era caçador. E o Caim se movia como um bicho, né? Na meio da mata. E Lameque, ele era mesmo cego, ele caçava com flecha. E ele era muito bom no que ele fazia. E ele matou Caim. Né? Por isso que ele diz isso aqui, tá bom? Eu sempre li isso aqui, não entendi. No livro dos justos, né? Ou livro de Jácer, ele explica isso, queridos, tá? Então, por isso que ele fala, 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia da maldição que Caim tinha recebido. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz um filho, que pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Então ali veio o próximo filho, o homem, tá? Que era contado o filho homem, né? Que Caim matou. E Sete, a Sete, né, o filho Sete, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos.
daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, da descendência de Sete, né? Não de Caim. Aí o próximo filho ali é o Enos, né? Eles começaram daí a buscar o Senhor, queridos, né? A adorar o Senhor, invocar o Senhor. Então você vê que os dois são filhos, né? Um foi para um lado, o outro foi para o outro, né? Vamos para o Gênesis 5, queridos, né? Até que está rendendo, eu estou conseguindo comentar um pouquinho mais. Ontem eu vi que sobrou um pouco de tempo, mas a gente vai acertando conforme, né? Vai fazendo o programa, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Versículo 5, capítulo 5 do Gênesis, ó. Versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, homem, à semelhança de Deus o fez. Então nós somos a imagem, a semelhança do Senhor. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos quando ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então, quando ele tinha 130 anos, aí nasceu o filho Sete. Ó. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Né? Então, olha aqui, ó, depois de 130 anos, ó, né? 130 anos, ele viveu ainda 930 anos. Daí vai continuar a genealogia. 5, todos os dias de Adão na terra foram 930 anos e morreu. Então, olha o quanto tempo ele viveu, queridos, quase 1000 anos, né, um milênio. Versículo 6, ó. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Então, o Enos, o primeiro filho de Sete, ele tinha 105 anos. Olha como é bem diferente de hoje, queridos, né? Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Então, a população crescendo, né, muito, né? Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Queridos, nisso aqui, eu vou dar algo para você fazer se você quiser, se você tiver interesse. Com essas datas aqui, você pode ter ideia, né, ou praticamente precisa do tempo que a Terra existe. Desde a criação, porque o homem foi criado no 6º dia da terra, né? Não tinha antes, foi criado ali e o Adão foi criado. E você viu a idade do Adão e da sua descendência, você pode calcular isso. Pastor, mas vai até quando? Depois no livro eu acho que é de Mateus, queridos, né? Que tem a genealogia de Jesus, vem regredindo, né? E daí você pode acompanhar ali, você vai concordar uma com a outra ali. E ali você vai saber mais ou menos, né? Quantos anos tem a terra, tá bom, queridos? Esse aqui é tão maravilhoso que a Bíblia, se você se preocupar com isso aí, você pesquisar isso, você vai conseguir, através dessa genealogia, você consegue ver a data dos ancestrais, quantos anos eles viviam, quantos anos eles tiveram, você vai calcular quantos anos eles tiveram, quando tiveram esses filhos, né, quantos eles morreram. Aí de Jesus para baixo, aí você consegue calcular, tem tudo na genealogia de Jesus. E depois de Jesus, você sabe quantos anos nós vivemos, né? No nascimento de Jesus, nós estamos em 2023. Então você vai ver, dessa maneira, você por si, você pode ter a data da Terra hoje. Olha que maravilhoso, queridos, olha como é bom ver essa genealogia. Muitas vezes as pessoas veem a genealogia, não tem nada, não só vê nome, não, tem muita informação aqui, queridos, tá bom? Então uma coisa que você pode fazer, se você quiser hoje, quando você tiver um tempo, começa a calcular, pega a calculadora, marca ali, vai vendo quantos anos tinha, quando um nasceu, você vai calculando e você vai ver quanto tempo tem a Terra, você vai se espantar. Vamos lá, versículo 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã, o filho de Enos, viveu 70 anos quando ele gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Você vê que eles viviam quase um milênio. Todos eles chegavam, até agora, todos passaram de 900 anos. Maalael viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalael foi 895 anos. Esse aqui era o que morreu precoce. E morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Aqui está, esse Enoque aqui é o top. Você viu que o Caim tinha um Enoque, o Enoque de Caim, do mal, né? E esse aqui é o Enoque de Deus, queridos. Esse Enoque aqui é muito especial. Tem um livro de Enoque que eu aconselho você a ler também, queridos. É muito especial a história de Enoque, queridos. Aqui na Bíblia nós vamos falar pouco de Enoque, tem pouca coisa escrito dele. Mas no livro dele você vai ver toda a experiência dele com Deus, queridos, e os ensinamentos de Enoque. Pastor, onde é que eu encontro esse livro? Você pode comprar ele, queridos, né, na internet, numa livraria, ou pode baixar em PDF também.
Versículo 19. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Isso foi longe também, 962 anos e morreu. Enoque, o Enoque com certeza foi o mais precoce, mas você vai entender. Ó. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365, olha como ele... pouco tempo, ó, 365 anos, ó. Até profetiza, né, quantos dias tem um ano, né, um ciclo, né, 365 dias, tudo isso aqui é profético, isso aqui é maravilhoso, só que não dá para mim entrar em detalhes, porque eu tenho que falar muita coisa. Versículo 24, ó, andou Enoque com Deus e já não era, por quê? Porque Deus o tomou para si. Aqui você vê a primeira pessoa que foi arrebatada, foi levada aos céus, queridos, foi tomada e levada aos céus. Glória a Deus pela vida de Enoque, queridos, ele nos ensinou muito, que tem muita coisa, queridos, que o Enoque, ele nos ensinou. A própria Bíblia, queridos, ele fala, né, no livro de Judas, né, bem profetizou Enoque esse respeito, né, que ele diz assim, que viriam miríades e miríades, o Senhor se levantaria com milhares e milhares de anjos para exercer justiça sobre a terra. Então, a própria Bíblia faz referência ao livro de Enoque, queridos, né, então é um livro muito importante, e eu digo para vocês, é um livro inspirado, mesmo que não recebeu o canon. É um livro inspirado. 2 livros eu aconselho vocês que querem estudar a Bíblia, queridos, né? Só que a visão que vocês... Eu já vi muito teólogo e pastor ler e não entender. Se a pessoa tiver um pensamento carnal, humano, racional, ele não vai entender. Você tem que abrir o seu coração, orar a Deus, porque são livros espirituais, e pedir a Deus entendimento. Uma coisa, queridos, que eu posso dizer para vocês, né? Você só vai entender uma base, não é que vai resolver, mas se você entender que a Terra é plana, você vai fazer sentido tanto a Bíblia que nós estamos lendo, como esses livros. Se você vê como um globo, aí muita coisa não vai fazer o menor sentido para você mesmo, tanto na Bíblia, como nesse livro de Enoque e no livro dos justos. Amém, queridos? Então vamos ler versículo 25, ó. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Outro Lameque, ó. Esse não é aquele Lameque lá que matou o Caim, ó. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Esse foi o que mais longe foi, parece, queridos, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome do quê? De Noé. Olha onde é que nós chegamos no dilúvio, queridos. Está vendo? Tudo isso aqui, essa genealogia, é possível a gente calcular o tempo da terra. Isso é maravilhoso. Até o tempo do dilúvio você vai saber que ano que foi. Ó. Dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Quem amaldiçoou foi o pecado, tá, querido? O Senhor só exerceu justiça, né? Mas as pessoas muitas vezes elas pensam assim mesmo. Versículo 30. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Queridos, acho que vamos ficar por aqui na leitura, vamos parar no 5, porque agora vai começar... né, o 6, a história de Noé, queridos, tá bom, queridos? Então aqui nós vamos daí comentar daí mais tranquilo. Se eu começar agora, não vai dar tempo de a gente... A história de Noé é muito bonita, né? Tem bastante coisa para comentar. Glória a Deus, queridos. Então toma posse dessa palavra, né? Dessa leitura que nós fizemos hoje, foi bem produtiva, né? Nós lemos os versículos 3, 4 e 5. Que maravilha, hein, queridos? Que maravilha mesmo. E eu